Pessoal, então é o seguinte, o foco dessa semana nosso são as reações de oxirredução, né? O que vocês têm que lembrar nesses processos que vocês viram de oxirredução lá na videoaula? Que são reações onde a gente vai ter um composto que vai estar doando elétrons, né? E um composto que vai estar recebendo elétrons, né? Vai estar ocorrendo um processo de transferência de elétrons entre eles nessa reação, tá? Então, você tem que lembrar que, deixa eu colocar, quem vai oxidar quem doa elétrons, né? O composto que doa elétrons é o que vai oxidar. E nesse processo, o NOx dele aumenta. Já vou lembrar vocês o que é o NOx, tá? E você vai ter o composto que vai poder reduzir, né? Que está reduzindo, que a gente fala. Ele é quem recebe elétrons nessa reação, tá? E o NOx dele diminui, né? É assim que você identifica. Então, observando o NOx do composto, se ele está aumentando ou diminuindo, você consegue saber se aquele composto está oxidando ou se ele está reduzindo, né? Por exemplo, aqui, eu vou primeiro escrever uma semi-reação. Manganês. Isso aqui é uma semi-reação do quê? De oxidação ou de redução? O que está acontecendo aqui com o manganês? Com o Ele está indo de NOx zero, certo? Porque se vocês lembrarem das regrinhas, quando você tem a substância simples, o NOx é zero, né? Eu acho que eu tenho, inclusive, aqui algumas das regrinhas. Cadê? Né, ó, que tem lá na videoaula também, mas que vocês têm que lembrar. O NOx, né, eu falei aqui, o NOx é o número de oxidação do nosso composto, né, que ele é nada mais do que a carga que aquele átomo teria numa ligação iônica, né, ideal, em compostos heteronucleares, né? Ou seja, ele é uma carga auxiliar para a gente fazer essas contas. Ele não é uma carga real, né, do que o átomo apresenta, mas ele é uma carga auxiliar que auxilia a gente em determinar, por exemplo, quem está oxidando, quem está reduzindo, fazer balanceamento das equações, que então ele auxilia a gente nesse processo. E você tem algumas regras, né, para saber o NOx de uma substância. Como, por exemplo, aqui, ó, nesse slide, né? Ó, átomos de elementos ou substâncias simples apresentam NOx zero. Então, esse é o caso, por exemplo, aqui, né, nosso primeiro composto. Para íons monatômicos, o NOx é igual a carga. Então, vamos ver aqui, cadê esse? Aqui, ó. Para íons monatômicos, o NOx é igual a carga. Então, o NOx aqui é mais 2, certo? Beleza. Então, nessa reação, o que a gente tem? Que o NOx está indo de 0 para mais 2. Vocês estão vendo isso? Ó, o NOx está indo de 0 para mais 2. Ou seja, o NOx aumentou. Se o NOx aumentou, significa que ocorreu uma oxidação, tá? Quando o NOx diminuir, né, for para um valor menor, o elemento está reduzindo, tá? Essa é a identificação. Vamos ver aqui. Cadê o outro exemplo que eu queria dar? Tá aqui.
Por exemplo, a prata. Ag mais aquoso mais elétron. Aqui também é uma semi-reação, tá? Ag sólido. Bom, veja o caso da prata aqui nessa semi-reação. O NOx, né, é mais um, certo? E o NOx aqui está indo para zero, porque aqui é um elemento simples, né? Composto simples. Se o NOx está reduzindo, tá vendo? Está indo de mais um para zero, o NOx reduziu. Se o NOx diminuiu, significa que é uma semi-reação de redução. A prata está reduzindo, tá? Beleza. Eu queria relembrar vocês essa parte. Vamos lá. Aí, eu queria mostrar, então, por exemplo, agora, essa equação aqui, ó. Prata em meio aquoso mais cobre sólido indo para prata sólido mais cobre 2 mais em meio aquoso. Bom, nessa equação, vamos identificar quem que está oxidando, quem que está reduzindo. O que você avalia? Você avalia os NOx, né? NOx da prata aqui, mais um, porque é o íon, né, de carga positiva, mais. O NOx do cobre, elemento simples, zero, né? Quem não lembra as regrinhas, é só vir aqui no slide, né, que eu coloquei. Cadê o slide? Aqui, ó, e você confere, né? Por exemplo, o flúor sempre possui número de oxidação -1, exceto no F2. O cloro, o Br, o iodo terão -1, exceto quando ligados a, né, F ou oxigênio. O número de oxidação do hidrogênio é +1 e o do oxigênio é -2, na maioria dos compostos. Existem exceções, né? Os metais da família 1 e 2 geralmente apresentam NOx +1 e +2, respectivamente, e assim por diante, né? Então, cadê minha tela? Está aqui. Então, você faz a identificação dos NOx, né? Aqui 0 e aqui +2. Aí você vê a prata, né? O que está acontecendo com ela? Está indo de +1 para 0. O que aconteceu com o NOx? Reduziu. Reduziu, ou seja, ele recebeu um elétron. A prata recebeu um elétron, né? Ó, tá indo de +1 para 0. Vamos ver o cobre. O cobre está de 0 indo para +2. O cobre está oxidou, é isso, está oxidando, oxidou. E no caso recebeu 2 elétrons, perdeu 2 elétrons, né? Perdeu, tanto que ele foi para a carga positiva, né? Um recebe, o outro doa. Bom, aí a questão é o seguinte, pessoal. Essa equação aqui, ela está balanceada? Vocês acham que ela está balanceada? Tá Se você olhar assim, ó, você olha, tem um átomo aqui, um de prata aqui, um de cobre aqui, um de cobre aqui. E você poderia falar que ela está balanceada, né? E você estaria o quê? Certo ou errado? Você estaria errado. Porque essa equação não está balanceada corretamente, tá, pessoal? Essa equação, ela está balanceada por massas. Ah, tá. Por íons, não. Isso, mas não está balanceada por cargas. E isso é importante principalmente quando você tem reações de oxirredução, porque quando você tem uma reação de oxirredução, tem essa transferência de elétrons, certo? Você transfere elétrons de um composto para outro, e fica mais complicado você ver esse balanceamento. Não é tão simples que nem as outras reações que a gente conhece, né? Então, você tem que tomar cuidado com as cargas aqui nesse processo.
Como que a gente faz isso? Lá na videoaula, né, que está gravada, o professor, eu acho que apresenta algumas formas de fazer balanceamento de equações de oxirredução, né? Uma das formas que ele mostra é a que eu vou fazer aqui com vocês, que eu acho que é a mais intuitiva, a que, sei lá, é mais fácil, tá? Então, vamos pensar nesse processo aqui. A primeira coisa foi identificar qual que é a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução, né? Foi o que a gente fez agora de pouco. Eu vou escrever as duas aqui, ó. A de oxidação, a gente viu que era do cobre. O cobre indo para cobre 2+, vou colocar aqui a cos. E a de redução é a prata indo para prata sólida, aqui, né? Então, são essas duas semi-reações que a gente tem. Aí, vamos primeiro você verifica o balanceamento de massas dessas duas semi-reações. Bom, o cobre está tudo certo, tem um átomo, né, de cobre do lado de cá, um do lado de cá, massas, tá ok. E a prata aqui embaixo também, um desse lado, massa tá ok, certo? Agora, você pode verificar as cargas, né? Tá vendo que a carga desse lado total é 0 e a carga desse lado total é +2? Vocês estão vendo que as cargas não estão balanceadas. De um lado da equação é 0, do outro lado aqui é +2 para o cobre. Como que eu posso fazer esse balanceamento? Colocando 2 elétrons desse lado. Ou seja, o cobre está indo para cobre 2+, né? Liberando 2 elétrons. É isso que eu estou dizendo aqui, né? Nessa semi-reação aqui. E a prata, +1, aqui também as cargas estão erradas, né? Nessa semi-reação de baixo aqui, ó. Aqui tá mais, desse lado, carga total nula, 0, né? Eu tenho que colocar um elétron desse lado da equação, para que desse lado fique carga total 0, né? +1 com -1, 0, e desse lado 0. Então, eu fiz o balanceamento por cargas dessas duas semi-reações. Tá vendo? Beleza. Eu separei as semi-reações. Agora, o próximo passo, eu fiz o balanceamento de cargas usando os elétrons aqui, né? E o próximo passo qual que seria? Seria eu somar de novo essas duas semi-reações. Eu vou somar as duas, tá? Deixa eu usar o branco aqui que é melhor. Só que eu quero cancelar esses elétrons. Eu não quero que os elétrons apareçam na minha reação final, né? Os elétrons, para mim, não interessam. Eu preciso que o que tenha do lado de cá cancele com o que tem do lado de lá. E como que você faz isso? Você pode fazer isso multiplicando as equações. Então, por exemplo, essa semi-reação de baixo aqui, se eu multiplicar ela por 2, ó, vou multiplicar essa semi-reação da prata aqui por 2. O que acontece? Ó, vou usar outra cor. Aqui você vai ter 2 átomos de prata Ag+, você vai ter 2 elétrons, certo? E 2 pratas aqui. Você multiplica todo mundo por 2. Agora, vocês estão vendo que quando eu somar as duas semi-reações, esse elétron do lado de cá vai se cancelar com esses 2 elétrons do lado de cá? Essa que é a ideia, por isso que eu multipliquei por 2, né? De propósito. Para esse daqui cancelar com esse daqui, tá? E aí, o que fica o meu resultado final? Vamos lá, vamos somar as duas. Cobre sólido mais 2 Ag mais aquoso, o elétron com o elétron cancelou, né? Do outro lado tem cobre 2+, mais 2 Ag+.
sólido. Agora sim, essa equação está balanceada corretamente. Está vendo a diferença? Ó, aqui em cima, você não identificava que são 2 átomos de prata aqui e 2 átomos de prata aqui. E se você verificar, ela está balanceada tanto por massas quanto por cargas. Aqui tem 2 mais, né? 1, e aqui tem 2 de Ag mais, né? Então está balanceada por cargas e massas. Agora ela está correta, o balanceamento. E por que é importante a gente fazer o balanceamento? Porque quando você for fazer, né, um cálculo estequiométrico, né, determinar quanto de produto está formando, dependendo do quanto de reagente você tem que ter a equação balanceada, né? Como o exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco da lista. Vocês estão me acompanhando, né? Eu vou avançando. Eu fiz esse exemplo que é relativamente mais simples, para agora a gente passar para um pouco mais complicado. Vocês vão ver que nem sempre é tão simples. E para começar a fazer um pouco mais complicado, eu já vou fazer um que é da lista. Deixa eu achar aqui. Tem que minimizar esse. Não, cliquei errado. Aqui, lista. 100%. Beleza, ó, eu vou começar fazendo o 3A. Não, melhor do que o 3A. O exercício 2. Isso. Vou fazer esse exercício 2 aqui. E por que apareceu tudo aqui? Estou apagando a luz aqui, pessoal. Já vai. Vamos lá. Aqui. Ó, vocês estão vendo. Uma solução aquosa, né, de ácido oxálico, H2C2, deixa eu ver se eu consigo colocar as duas telas ao mesmo tempo aqui. Consigo. Tá. Aqui. Aqui, pronto. Então, ó, vamos ver esse exercício 2 aqui. Uma solução aquosa de ácido oxálico. Então, vou desenhar aqui a minha solução, tá? H2C2O4 reage com a solução aquosa de íons cromato. Então, tem uma outra solução aquosa aqui de íons cromato. CR. Opa, por que sumiu aqui? Aqui. CrO4, 2 menos, gerando gases carbônicos e íons CR3, cromo 3 mais. Considerando que essa reação ocorra em meio ácido, né? Isso aqui é uma informação importante lá que vocês viram na videoaula, já vou falar. Por que ele está fazendo isso? Volta para cá. Escreva uma equação química que represente a reação. Então, vamos lá, vamos escrever a equação química. Você está tendo H2C2O4 aquoso, certo? Mais CrO4, 2 menos. E ele diz para você que está indo para cromo 3 mais CO2, que é o gás carbônico que ele está dizendo aqui para você. Beleza? Então, eu escrevi a equação aqui. Vamos ver o que ele está dizendo. Considerando... Aqui. Fica pulando a tela ali, não sei porquê. Escreve... Determine a concentração em quantidade de matéria. Tá, então, ó, ele quer concentração. Quando ele fala em quantidade de matéria, é mols por litro, né?
Ah, eu estou escrevendo aqui embaixo, vocês não estão vendo. Deixa eu colocar aqui em cima. Concentração em quantidades de matéria, ele está falando disso daqui, né? Ó, a concentração, número de mols por litro, por volume, né? Da solução de ácido oxálico, que é o primeiro aqui, né? Ele quer saber a concentração dessa solução. Então, já vou colocar aqui, ó. Ele quer saber essa concentração. Considerando que 10 ml da solução consomem 40 ml da solução de cromato. Então, 10 ml desta primeira solução aqui, né, consomem 40 volume de 40 ml da solução dos íons cromatos, e ele dá aqui, ó, a concentração dessa segunda solução aqui, ó. Concentração, ó, ele fala que é 0,025, tá? Mol por litro, né? Vocês estão vendo aqui, ó, 0,025 mol vezes litro a menos 1. Beleza? Então, ó, é legal que esse exercício aqui, ele envolve tanto o balanceamento de uma equação de Ox-redução, que é o conteúdo da aula de hoje, quanto o processo de calcular a concentração, né? Com a quantidade de mols que a gente tem. Então, é um exercício mais completo do que só ficar fazendo balanceamento, né? Então, vamos lá. O que você tem que pensar nesse exercício? Primeira coisa é o seguinte, para você calcular a concentração, ele está perguntando a concentração da primeira solução aqui, né? Ó. Ele te deu o volume, tá vendo? Ele deu que são 10 ml. Mas você precisa saber a quantidade de mols que tem aqui para você poder calcular a concentração, certo? Porque concentração é o número de mols de H2C2O4 pelo volume, né? Esse que é o valor. O volume você já sabe. O volume é 10 ml. E você tem que lembrar que 10 ml nada mais é do que 0,010 litros, né? Você divide por 1000. Lembra que para passar mililitros para litros, é só dividir por 1000, tá? Coloca a vírgula aqui depois de 3 casas, né? E que 40 ml, se você já quiser transformar para litros também, é 0,04, né? 0,040, tá? Bom, então tá bom. Então a gente precisa calcular a quantidade de mols que eu tenho aqui na minha primeira solução. Esse é o meu objetivo para poder calcular a concentração. Tudo bem. Como que eu faço para calcular essa quantidade de mols? Eu sei, né? Ele está me falando que 10 ml dessa solução aqui vão reagir com 40 da segunda solução, que ele dá a concentração. Ou seja, eu consigo, dessa segunda solução aqui, ó, eu tenho a concentração e eu tenho o volume. Se eu tenho concentração e eu tenho volume, eu consigo calcular o número de mols de íons cromato, certo? Então, vamos ver. Vamos substituir aqui, ó. Concentração, 0,025. Número de mols de CrO4 2-, dividido pelo volume, 0,040. Tá vendo? Ó, só substituir nessa fórmula as informações que eu tenho sobre essa solução aqui. Se eu passo aqui multiplicando, o número de mols de CrO4 2-, nada mais é do que 0,025 vezes 0,040. Então, esse número de mols aqui vai dar, vamos ver a calculadora aqui do lado, 0,025 vezes 0,04, 1 sobre 100. Ah, não, de novo esse negócio aqui, né? Como que eu tinha tirado? 0,001. Espera aí.
0,025 vezes 0,04 é 0,001. Mas eu queria que a minha calculadora funcionasse aqui. Peraí. Aqui. Toda aula eu vou ter que lembrar de como que faz isso. Eu acho que era o 1 dividido por 2. Não. Modo 1. 1 dividido por 2. Como que fazia isso mesmo? Vocês lembram? Toda aula eu tenho que fazer isso. Não, não é o graus. Dividido por 4. Bom, vocês vão me ajudando aí. Eu lembro que não era difícil fazer essa mudança aqui, mas vamos continuar. 7 dividido por 6. Bom, não está mudando. Eu vou fazendo, alguém vai ajudando eu calcular aí, sem ser infração. Beleza. Então, a gente calculou aqui primeiro o número de mols de CrO4 2-, tá? Beleza. Então, o que a gente tem aqui? Quantos mols, né, que vão reagir de fato. Só que o problema agora é o seguinte, pessoal. A gente precisa ter a equação química aqui em cima, ó, balanceada, né, para a gente poder afirmar quantos mols desse reagem com quantos desse. Fico feliz demais, graças a Deus. Acho que alguém ligou o som. E o pessoal, acho que alguém ligou o som aí, não falou comigo, não. Mas, ó, a gente tem que balancear essa equação para fazer a relação estequiométrica, né? De quantos mols reagem com quantos mols. Então, eu vou parar aqui, né? Eu calculei quantos mols eu tenho na segunda solução e preciso fazer o balanceamento dessa equação. Vou fazer aqui do lado, pelo aquele processo que eu estava explicando para vocês de balanceamento de equação de oxirredução. Então, vamos lá. H2C2O4 CrO4 2 menos Cr3 mais CO2. Isso. Tá, vamos lá. Vamos avaliar os NOx, né? O NOx do hidrogênio, a gente sabe que tipicamente é mais 1, né? Então, aqui, a gente diz que tem um mais 2. O NOx do oxigênio, ele é tipicamente menos 2, né? Do oxigênio, tipicamente é menos 2. Se você multiplicar pelo 4, porque você tem 4 oxigênios aqui, né? Você vai ter um menos 8 aqui, né? Considerando os 4 oxigênios. E o total, a carga total desse composto é 0, certo? Porque não tinha carga nenhuma nesse composto aqui. Se aqui você tem mais 2, aqui você tem menos 8, quanto que você tem que ter em cada carbono para o total ficar 0? Como que você descobre isso? É só você fazer uma equação. Mais 2, né? Mais 2 vezes o NOx do carbono, que eu vou chamar de X, menos 8 igual a 0. Vocês concordam que é essa equação que eu tenho nesse sistema aqui? Ó, o composto todo tem carga nula. Eu tenho mais 2 aqui nos dois hidrogênios, né? Mais um para cada um. Eu tenho menos 2 em cada oxigênio, vezes 4, então eu tenho menos 8. E a soma disso tudo tem que dar 0. E eu tenho 2 carbonos, por isso que eu estou multiplicando por 2 aqui. Se você, então, faz menos 8 com mais 2 dá menos 6, passa para lá, você vai ver que o x vai dar igual a mais 3. Ou seja, eu estou falando para vocês que o NOx
NOx do carbono desse lado aqui é mais 3. Deixa eu apagar os outros. Opa, vai apagar muito. NOx do carbono aqui desse lado está mais 3 de cada um, né? Vamos ver o carbono lá do outro lado da equação. Não, depois a gente vê. Primeiro vamos calcular os NOx aqui da equação do meio, dos íons cromados. Bom, a carga total desse íon aqui é menos 2, certo? Do oxigênio, ó, você faz de novo assim. Esse é o X que eu quero descobrir, né? Eu quero descobrir o NOx do cromo aqui nesse composto. Então, X mais 4 vezes menos 2 tem que ser igual a menos 2. Vê se todo mundo concorda com essa equação. Ó. O NOx total desse composto é menos 2, que é o que eu coloquei aqui. O X é o que eu quero descobrir, que é o NOx do cromo. Cada oxigênio tem valor de menos 2, porque é o que a gente sabe, né? Como são 4, 4 vezes menos 2. Então, o desse mais o desse tem que ser igual ao total. Tá aqui. 4 vezes menos 2, menos 8. Então, x menos 8 igual a menos 2. X igual mais 6, né? Ou seja, o NOx do cromo aqui desse lado é mais 6. Vou escrever aqui também, mais 6, tá? Agora vamos ver do outro lado da equação. Do cromo aqui tá fácil, né? É mais 3, porque quando é o íon é direto a carga dele. E aqui você tem 2 oxigênios, você tem menos 4 desse lado, né? Menos 2 com menos 2. E esse carbono aqui, então, tem que estar com mais 4 para o total da zero aqui nesse sistema. Beleza? Então, ó, eu identifiquei os NOx do carbono, do cromo, dos dois lados da equação. E agora, deixa eu apagar aqui para eu mostrar para vocês. E agora, você observa quem reduziu e quem oxidou, que é aquele processo. O carbono está indo daqui para cá. Ó, o NOx dele está indo de mais 3 para mais 4. Ou seja, o NOx aumentou. Ou seja, ele oxidou, certo? Porque está indo de mais 3 para mais 4. Eu estou observando o carbono, tá? Vamos ver o cromo. O cromo aqui está vindo daqui para cá. Ele está indo de mais 6 para mais 3. Está vendo que o valor do NOx reduziu? Então, ó, o NOx diminuiu, o cromo reduziu, certo? Beleza. Você fez a identificação de quem reduziu e quem oxidou. Então, vamos escrever as semi-reações. Como que você escreve? Vamos lá. Primeira semi-reação de oxidação. Essa daqui, que vai para CO2. E a semi-reação de redução, essa daqui, certo? Ó, tá aqui as duas semi-reações. Vamos fazer então o balanceamento que eu falei para vocês. Primeiro, eu vou observar as massas aqui do carbono. Tá vendo que eu tenho 2 carbonos desse lado e eu tenho apenas um carbono desse lado? Então, eu coloco um 2 aqui para fazer o balanceamento de massa dele. Inclusive o do oxigênio, ó, tá 4 e tá 4 também desse lado. Vamos verificar também já a massas do de baixo. Aqui, ó. Cromo tem 1, tá ok. O oxigênio a gente vai ver depois, tá? A massa dele. Então, agora vamos ver a questão das cargas. Você tem aqui carga nula, né? E do lado de cá também uma carga nula, né? Então, tudo bem. Não, desculpa, né? Você tem aqui um 3 mais no NOx do carbono, né?
E aqui o NOx do carbono está indo para mais 4, né? Que foi o que a gente tinha observado aqui em cima. Ou seja, cada um desses carbonos está soltando um elétron, né? Ó, se ele está indo de mais 3 para mais 4, cada um você está soltando um elétron, está perdendo um elétron. Então, se você vê isso aqui, ó, você tem que pôr os 2 elétrons desse lado, certo? Vocês conseguem ver que você tem que fazer esse balanceamento, né? Ó, presta atenção no de baixo. Você tem aqui o NOx do cromo mais 6 e aqui mais 3, né? Ou seja, o cromo tem que estar ganhando 3 elétrons, ó, 3 cargas negativas para ele reduzir para mais 3. Tudo bem? Faz sentido, né? Mesma coisa aqui em cima, ó, mais 3 indo para mais 4, só que são 2 átomos de carbono, tem que ter 2 elétrons aqui saindo, né? Então tá bom. Agora que a gente preencheu com os elétrons, a gente quer ver, corrigir as cargas dessas duas semi-reações, considerando se essas semi-reações estão em meio ácido ou básico, né? Vocês viram lá na videoaula, eu acho que vocês viram, que o professor fala, né, que quando você está em meio ácido, você tem que fazer essa correção das cargas ou utilizando os íons H+, ou os H3O+, né, que é a água aqui ligada com o H+, né, que seria a forma mais realista do processo que ocorre. É claro que se você for fazer o balanceamento, qualquer uma das duas formas vai te resultar num balanceamento correto da equação química, tá? Então, alguns livros, né, preferem seguir a forma que é mais realista, outros livros seguem utilizando o H+, porque acaba sendo mais simples, às vezes, de raciocinar na hora de fazer o balanceamento, tá? As duas formas estão corretas, tá, pessoal, de fazer o balanceamento, né? Então, vamos continuar utilizando aqui o H+, né? Então, percebe o seguinte, ó. Qual que é a carga que a gente tem aqui na parte de cima? Nós temos 2 elétrons, né, com carga negativa desse lado e nada do outro lado. Ou seja, eu tenho que acrescentar... Opa... 2H+ aqui para cancelar com essa carga, tá? Que daí essa cancela com essa e você tem o balanceamento de cargas nessa primeira semi-reação. Na segunda semi-reação, você tem 3 elétrons aqui, né? Então, você tem que 6 que eu estou esquecendo aqui? Aqui faltou um negativo, não. Estava faltando eu colocar o negativo aqui em cima, pessoal. Você tem 3 negativos aqui, 2 negativos aqui, então você tem 5 cargas negativas desse lado, e você tem mais 3 desse lado. Ou seja, você tem que colocar 8 positivos aqui, para 5 com 8 te dá mais 3, né? Menos 5 com mais 8 te dá mais 3. Tá vendo? Para ficar balanceado também. Aí, tudo bem, você corrigiu as cargas, mas você tem que corrigir as massas, né? E para corrigir as massas, a gente utiliza a água, porque você está em meio aquoso, né? Então, você vai acrescentar a H2O nessas semi-reações para fazer a correção das massas nessas semi-reações. Se você olhar para a primeira semi-reação aqui, ó, hidrogênios, eu tenho 2 desse lado, 2 desse lado. Carbonos, eu tenho 2, eu tenho 2. Oxigênio, eu tenho 4 e eu tenho 4. Então, essa primeira semi-reação já está balanceada por massas, né? Agora vamos ver a segunda. Cromo, 1, 1. Oxigênio, 4,
do lado de cá não tenho nada. Como que eu faço para ter 4 oxigênios aqui, incluindo H2O? É só eu colocar 4 H2O, certo? Porque, ó, 4 vezes 1 oxigênio, né? 4 oxigênios aqui, com esses 4 tá ok. Aí você verifica o 8H+, aqui, né? 2 vezes 4, 8, então também está balanceado. Tá vendo? Então, eu balanceei por cargas e massas as duas semi-reações. Beleza, você fez esse balanceamento, você vai fazer aquela segunda etapa que eu falei para vocês. Você vai somar essas duas semi-reações para voltar para a reação completa balanceada. Só que você quer eliminar os elétrons aqui dessas semi-reações da reação total. Você não quer que fique aparecendo elétrons nesse processo. Se eu tenho 3 elétrons nessa semi-reação de baixo e 2 nessa semi-reação de cima, como que eu faço para ter o mesmo valor para se cancelar? Né? Então, o truque, quando acontecer isso, pessoal, é vocês... Deixa eu apagar aqui, ó. É vocês fazerem o seguinte. Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3, se eu multiplicar a equação de baixo por 2, ó, estou multiplicando por 2 toda a semi-reação de baixo. E a semi-reação de cima por 3, multiplicar toda essa semi-reação de cima por 3. Ou seja, o número de baixo eu multiplico a de cima, e o número que tem de elétrons de cima eu multiplico a de baixo. Por quê? 3 vezes 2 vai dar o mesmo valor que 2 vezes 3. Vocês estão vendo? Que aqui vai dar 6 elétrons, né? E aqui também vai dar 6 elétrons, né? Ó, 3 vezes 2, 2 vezes 3, e aí esse vai cancelar com esse, né? Esses elétrons vão cancelar com esse quando eu fizer a soma. Esse é o truque, tá? Então vai, vamos multiplicar todo mundo. Multiplico o primeiro aqui, 3 mols, né? Nesse primeiro composto. 3 vezes 2, passo a ter 6 mols de CO2, e o 3 vezes 2 do elétron, 6, 3 vezes 2 H+, eu passo a ter 6 aqui também, né? 6H+. Agora a linha de baixo aqui, 2 vezes o primeiro, 2, 2 vezes o segundo, já coloquei 6, 2 vezes 8, 16, né? 16H+. 2 vezes isso daqui, 2, 2 vezes 4, 8. Beleza. Então, multipliquei. Agora, finalmente, eu vou somar as duas semi-reações. Vou somar aqui. Vamos lá, o primeiro. 3H2, C2, 4, mais 2CrO4, 2 menos, né? Esse com esse. Esse elétron cancela com esse, então eu vou sumir com ele. Aqui eu tenho 16H+. Do outro lado fica 6CO2, mais 2Cr3+, mais 6H+, que é o que estava aqui em cima, e 8H2O. Tá? Escrevi aqui esses 8 mols de H2O aqui no canto. O que acontece com esses 16, com esses 6H+, que tem desse lado, né? Se eu tenho 16 aqui, 6 aqui, quer dizer que eu posso cancelar esse 6, ó. E aqui eu fico com 10, né? 10H+, aqui some aquele 6 e fica 8H2O, né? Ou seja, esse 6 com esse 16, só sobra 10 desse lado, tá bom? Então tá bom, então tá aqui a nossa equação, né? Reação de oxirredução balanceada, tá?
tive que fazer esse balanceamento para eu poder voltar aqui, né, no meu exercício 2 e terminar de calcular o que eu queria calcular. Por quê? Eu precisava determinar o seguinte, pessoal. Quantos mols do primeiro reage com quantos mols do segundo reagente para formar os produtos, né? Ó, eu sabia que foram utilizados 0,01 mols do íon cromato aqui, desse daqui, né? Mas o que eu não sabia era essa relação estequiométrica, que 3 mols do nosso primeiro composto reagem com 2 mols do segundo composto. Ou seja, eu precisava dessa informação aqui, ó, 3 mols de H2C2O4 reagem estequiometricamente com 2 mols dos íons cromatos. Se eu tenho 0,01 mol de Cr4 com quantos mols ele reagiu, né, para essa reação ser completa? Então, faço essa determinação aqui, ó. 0,01 vezes 3 dividido por 2. Eu acho que a minha calculadora vezes 3 dividido por 2. Ai, que saco isso, né? Deixa eu ver se eu tenho o valor aqui. Ah, é 1,5. Alguém confere aí na calculadora. Vezes 10 a menos 3 mols de H2C2O4. Ou seja, essa é a quantidade de mols que eu tenho aqui na minha primeira solução. Vocês concordam? Porque foi a quantidade que vamos ler lá no exercício. Aqui que ele fala. Aqui, ó. Determine a concentração da quantidade, considerando que 10 ml da solução consome 40 ml da solução de íons cromatos. Exatamente. Então, cadê minha tela? Aqui. Se eu determinei a quantidade de mols que eu tinha aqui e eu tenho o volume, então eu determinei a quantidade de mols, eu tenho o volume, eu consigo calcular a concentração por essa fórmula. Então, vou apagar aqui, ó. Só para finalizar. Então, concentração é 1,5 vezes 10 a menos 3 mols do primeiro composto, dividido pelo volume dessa solução, 0,01, né? 10 ml. Faz essa divisão. Quanto que dá? 0,15 mol por litro a menos 1, que, se eu não me engano, a gente chegou na resposta correta aqui do exercício, tá? Lembrando concentração aqui que nem a gente queria. Tá bom? Então, esse exercício, acho que eu sei que muita gente acaba ficando com dúvida, né? Porque você precisa fazer o balanceamento da equação de oxirredução para poder trazer as informações para você calcular a concentração dessa primeira solução. Então, é um exercício bem legal para vocês praticarem. Quem não conseguiu acompanhar, refaz esse exercício, reassiste a aula que está gravada, né? Passo a passo, para vocês entenderem que é um exercício importante, tá? Envolve vários conceitos, né? Aí, beleza, a gente fez o 2. Outro que eu queria fazer com vocês é o exercício 1. Por quê? Cadê? Eu tenho aqui.
Deixa eu só ver. Vocês tinham pedido um exercício para mim, né? Deixa eu achar aqui. É esse aí. Esse aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Só subir, só subir. Esse da pureza, né? Eu lembro que ele tinha um. Na verdade. Tá. Eu tenho ele aqui. Ele é um pouco. Cadê? Bom, vamos ver se eu lembro para não fazer ele de uma forma confusa. Vamos lá. Vou fazer esse aqui. Eu ia fazer o exercício número 1 da lista, mas eu acho que esse daqui ele acaba sendo mais completo mesmo, tá, pessoal? E aí eu resolvo ele. Ele acaba tendo muitos conceitos parecidos, semelhantes, tá? Deixa eu apagar minha tela aqui. Eu vou apagar aqui. Tá, beleza. Ó, então vamos lá. Uma amostra de 0,968. Eu estou escrevendo aqui na minha lousa, já vai aparecer daqui a pouco para vocês, tá? De hidróxido de sódio, NaOH, impuro, foi dissolvido em 200 ml de solução aquosa, tá? Então, beleza. Uma porção de 20 ml dessa solução. Então, vou desenhar aqui, ó. Deixa eu colocar minha tela para vocês verem, vai. Aqui. Isso, acho que dá. Então, tá aqui. Essa quantidade de massa, pessoal, foi dissolvida num volume de 200 ml, né, de solução aquosa, tá? Aí ele fala o seguinte, uma porção de 20 ml, então, um volume de 20 ml dessa solução foi titulada até o ponto de equivalência com 15,8 ml. Então, vou desenhar aqui do lado, ó. Esse aqui vai ser a minha solução de HCl, que tem uma concentração que ele fala ali, ó, 0,107 mol litro. E ele fala que o volume que foi utilizado dessa solução é 15,8 ml, tá? Qual a porcentagem de pureza da amostra de hidróxido de sódio, tá bom? Essa é a questão. Vamos lá. O que está acontecendo nesse processo aqui? O que você tem é uma solução de NaOH, né, sendo neutralizada com uma solução de HCl. Ou seja, você tem HCl mais N, a minha luz está ali, né? Indo para NaCl, né, a formação do sal, mais água, o processo de neutralização que está ocorrendo aqui. Primeira coisa, você vê se a sua equação química está balanceada. Se fosse uma reação de oxirredução, que nem o exercício anterior que a gente fez, a gente teria que fazer o balanceamento por oxirredução, e aí a equação estava aqui. Essa equação não é, né? Essa equação aqui não é de oxirredução, você pode só fazer o balanceamento dela normal. Então, tem um hidrogênio do lado de cá, e 2 desse lado. Você tem sódio aqui, Cl, Cl, O. Desculpa, tinha 2 hidrogênios, tinha outro hidrogênio aqui, ó. Um oxigênio,
Cl, Cl, Na, Na, essa equação está balanceada já, tá correta para a gente, né? Quer dizer que 1 mol de HCl neutraliza 1 mol de NaOH. É essa informação que eu preciso aqui no nosso sistema. Então, ó, 1 mol, agora eu vou puxar para ela ficar assim, de HCl neutraliza 1 mol de NaOH. E você tem que lembrar o seguinte, você pode começar pensando se fosse puro, né? Se toda essa massa aqui fosse NaOH, você sabe que tá impura essa substância, esse composto, né? Que foi dissolvido. Se fosse puro, vamos pensar assim, ó, se fosse puro, qual que é a massa molar? Massa molar do NaOH. Como que você faz? Vai lá na tabela periódica, né? V do Na. Você vai ver que é aproximadamente 23, né? V do oxigênio, aproximadamente 16. V do hidrogênio, aproximadamente 1, né? Você pode usar os valores com vírgulas aqui, né? O 22,99, o 15,99, para você ter um pouco mais de precisão nesse exercício, tá? Só para eu resolver rápido aqui para vocês, vamos fazer com 40 gramas por mol, tá? É a massa molar aqui do NaOH. Então, se tudo fosse puro, 40 gramas é 1 mol. 0,968, né? Considerando que toda essa massa fosse pura de NaOH, quantos mols eu teria? Eu teria 0,0242 mols em 200 ml, que é o volume, tá? Eu não usei a nossa calculadora digital aqui, porque eu não lembrei como faz para colocar as casas, né? Mas pode multiplicar aí que vocês vão ver, ó. Esse número dividido por 40, vocês vão ver que vai dar esse valor aqui, tá? Pode conferir. Essa massa foi dissolvida num volume de 200 ml, tá? Foi o que eu marquei aqui para vocês, né? Então, você tem que considerar o seguinte, ó, 0,0242 mols de NaOH eu tenho em 200 ml de solução, certo? Só que ele fala lá no começo do exercício que ele só pega 20 ml da solução, né? Ó, só vocês voltarem aqui que vocês vão ver. Ele dissolve tudo isso em 200, mas aí, ó, uma porção de 20 ml dessa solução foi titulada. Então, se ele pega só uma porção de 20, eu preciso descobrir quantos mols eu tenho nessa fração aqui, né? Então, eu vou colocar outro x aqui. Então, se eu tenho tudo isso em 200, quanto eu tenho em 20 ml? Tenho x igual a 2,42 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH em 20 ml. Só fazer a regra de 3 aqui, tá? Multiplica e divide por 200, vocês vão ver que vai dar esse valor, tá bom? Isso seria a quantidade de mols se fosse puro, tudo puro a nossa substância. Aqui, né, ó. Uma amostra, se ela fosse totalmente pura de hidróxido de sódio, teria aquela quantidade de mols. Mas ele já está falando para você aqui que é impuro, né? Se é impuro, vai ter uma certa massa aqui, que é algum outro composto que não vai reagir, né? Então, eu calculei o puro, porque o quanto reagiu com o quanto se fosse puro, a divisão disso vai te dar justamente o que ele pergunta aqui, qual a porcentagem de pureza da amostra, tá? Mas vamos lá, um passo de cada vez.
Então, calculei como se fosse puro. Guarda esse valor aqui no canto, a gente vai usar ele daqui a pouco, tá? Vamos voltar aqui para a nossa equação do que está acontecendo. Então, eu tenho que, de HCl, vamos observar aqui, eu precisei desse volume com essa concentração. Quer dizer, eu consigo calcular quantos mols de HCl eu tenho nessa segunda solução aqui, não consigo? Porque lembra que concentração é número de mols por volume, não é? Se eu tenho a concentração e eu tenho o volume, eu tenho esse aqui, eu tenho esse daqui, eu consigo calcular o número de mols que eu tenho de HCl aqui, né? Então, basicamente, eu faço o seguinte, número de mols de HCl é 0,107 vezes. Lembra, nunca esquece, geralmente a gente trabalha com litros, né? 15,8 ml é 0,0158 litros, né? Vamos trabalhar tudo com litros aqui, divide por 1000. Então, é 0,0158. Por que eu estou multiplicando? Porque eu passei o volume multiplicando aqui, né? Ó, número de mols vai ser concentração vezes volume. Número de mols de HCl vai dar, deixa eu ver aqui na minha conta, 1,6906 vezes 10 a menos 3. O que é isso? Mols de HCl que eu tenho nessa solução aqui, tá? Era isso que eu queria descobrir. Por que eu queria descobrir isso, pessoal? Porque é o seguinte, 1 mol de HCl neutraliza 1 mol de NaOH, certo? 1 neutraliza 1, é o que a equação está informando aqui para mim. Se esse 15,8 ml neutralizou essa outra solução, quantos mols vocês acham que de NaOH você devia ter desse lado aqui? De verdade. Devia ter exatamente o mesmo valor, né? 1 neutraliza 1. Você poderia fazer a regra de 3, né? 1 de HCl neutraliza 1 de NaOH. Se eu tenho 1,69, quanto do outro eu tenho? Também 1,69, né? Então, significa que neutralizou 1,6906 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH, tá? 1 neutraliza 1, se eu descobrir que essa quantidade de mols que eu tinha aqui é essa quantidade de mols que eu tenho de NaOH. Tá? Bom, então agora eu posso comparar esse valor com esse valor aqui, ó. Esse valor aqui é o quanto de fato neutralizou, quer dizer, é o valor real que tem na primeira solução de mols de NaOH. Se essa massa aqui fosse totalmente pura, eu teria essa outra quantidade de mols que a gente calculou aqui embaixo, né? 2,42. Para eu calcular a fração da impureza que ele fala, vocês concordam comigo que é só dividir esse valor por esse valor? Ó, fração de pureza. Eu vou dividir o 1,69 dividido por 2,42. Por quê? 1,69, vou repetir, ó, é o valor que de fato foi neutralizado, quer dizer, é o valor de mols de NaOH que eu tenho nessa primeira solução, porque eu calculei aqui sabendo o número de mols de HCl que foi utilizado. E aqui embaixo eu tinha calculado quantos mols eu deveria ter nessa massa se toda ela fosse NaOH, se fosse totalmente puro, se fosse 100% puro, eu teria essa quantidade de mols. Tá vendo que aqui é vezes 10 a menos 3, né? E esse outro também é vezes 10 a menos 3. É só colocar aqui, mas esses 10 a menos 3
um cancela o outro aqui na divisão, né? E essa divisão justamente vai dar para você 0,698. Quem quiser faz na calculadora aí para você ver que nada mais é, né, do que 69,8%. Que é a resposta. Acho que aqui no slide não tem a resposta, né? Aqui não está com a resposta, mas é esse valor que tinha que dar, tá? 60, quer dizer, dessa massa aqui, ó, de 0,968 gramas, apenas quase 70%, né? 69,8% é NaOH. O resto são outros compostos que não reagiram, né? Que não foram neutralizados aqui nessa reação. Então, quem perguntou sobre esse exercício, deu para acompanhar? Deu para entender como que eu resolvi o exercício? Fui eu, professor. Deu sim. Deu? Que Agora ótimo. que ela leu. Que ótimo. Então tá bom. Porque é um exercício realmente que você tem que pensar que como que eu vou determinar, né, essa porcentagem de pureza? Você teria que calcular, pensar nisso, calcular quantos mols eu teria se toda a massa fosse pura, né? Se tudo fosse NaOH, que foi o que eu fiz calculando o número pela massa molar aqui, e calcular quanto de fato eu tenho pela relação estequiométrica aqui da neutralização. Divide um pelo outro, eu tenho a porcentagem. Pensa assim, ó, se realmente fosse tudo puro, eu teria aqui exatamente o mesmo valor que aqui. Se fosse tudo puro, né? Se toda a massa fosse NaOH. Aí eu iria fazer a divisão do mesmo número, 2,4 dividido por 2,4. Ia dar 1 é 100%, né? Significaria que 100% é NaOH. No caso, deu 69,8%, apenas essa porcentagem é de NaOH, tá bom? Obrigada, Pessoal, professor. imagina. Eu acho que para a aula de hoje era isso, porque o primeiro exercício da lista é bem parecido com esse na questão de fazer a neutralização. O que eu posso dar uma dica de como vocês resolvem aquele primeiro exercício, e aí, se vocês não conseguirem fazer, vocês me falam, mas vocês vão ver que é uma ideia muito parecida com esse último exercício que a gente fez. Ó, só vou dar uma dica e aí vocês continuam fazendo, tá? E a gente encerra a aula. Que é o seguinte, nesse exercício aqui, ó, número 1, um volume de 50 ml de tetracloreto de silício. Então, eu vou desenhar do jeito que eu gosto de desenhar aqui, ó. Vocês vão fugir minha lousa aqui. Ó, então, tenho um volumezinho aqui, 50 ml de uma solução de SiC4, com densidade, aqui ele dá densidade para a gente, ó, densidade 1,48 gramas por ml, né? Reage com excesso de gás sulfídrico, H2S, formando um composto de fórmula HSSiCl3 e cloreto de hidrogênio, HCl, conforme a reação representada abaixo. Vamos ver a reação? Está aqui, ele dá a reação para você, tá? O cloreto de hidrogênio formado e dissolvido em água, né? E a solução obtida é neutralizada com 32 ml da solução. E 13,8% de solução com 32 ml da solução, 13,8% em massa de NaH, cuja densidade é essa outra aqui. O que vocês têm que lembrar? Lembra que densidade é massa sobre volume, né? Só vocês verem aqui as unidades, ó, né? Gramas por ml, massa por volume. Beleza. Calcule o rendimento percentual da reação. Então, é parecido com o exercício anterior, né? Que mais vocês têm que lembrar? Lembra o seguinte, ó.
Ele está falando que a solução obtida é neutralizada com... Então, vamos desenhar essa segunda solução aqui. A solução de cima ali é neutralizada com 32 ml de uma solução 13,8% em massa de NaOH, tá? Onde a densidade, ele dá a densidade também, ó, cuja densidade é 1,16. Então, a densidade dessa, ó, vou colocar aqui, a densidade dessa segunda solução é 1,16 gramas por ml. Então, ó, o que ele falou dessa segunda solução aqui? Ele te deu a densidade, ele te deu o volume e que a porcentagem em massa de NaOH é 13,8. O que significa isso? Significa o seguinte, né? Ó, densidade é massa sobre volume, certo? Quanto de massa eu tenho nessa solução aqui? É só eu multiplicar o volume 32 pelo valor da densidade. Né? Eu passo esse multiplicando esse. Então, 1,16 vezes 0,032, esse vezes esse, quanto que vai dar? Na verdade, já está em ml, né? Então, vezes 32 vai dar 37,12 gramas, certo? Que é a massa que eu tenho nessa solução. Aí ele fala para você que 13,8% é NaOH. Então, 37,12 é o meu 100% de massa aqui. Pensa assim, ó. Eu gosto de pensar assim, pelo menos. Eu calculei a massa que tem na solução e 13,8 é massa de NaOH. Então, se eu coloco aqui 13,8%, é a massa que eu tenho de NaOH, né? Essa regra de 3 vai me dar x igual 0,512 gramas de NaOH. Por que eu calculei a massa? Porque ele deu essa informação, né, em porcentagem em massa, né? Então, eu calculei a massa de NaOH, porque agora, com essa massa, você consegue calcular quantos mols, de fato, você tem de NaOH na solução. Né? Como que você calcula? Sabendo a massa, como você calcula quantos mols você tem? Faz a massa molar, né? Ou seja, no caso do NaOH, 40 gramas, né? Se vocês lembrarem, a gente usou agora de pouco. Você tem em 1 mol de NaOH, certo? Se eu tenho 0,512 gramas, quantos mols eu tenho? É essa regra de 3. Por essa regra de 3, eu descubro quantos mols de fato eu tenho, que no caso vai dar 0,128 mols de NaOH. Bom, e daqui para frente vocês podem continuar o exercício, tá? Eu só queria demonstrar esse pequeno trecho aqui, porque eu sei que muita gente acaba enroscando nessa primeira parte do exercício, até descobrir como transformar essa porcentagem em massa para número de mols de NaOH. Porque a partir do momento que você descobre esse número de mols, você pode vir aqui para a reação, ver a relação estequiométrica e resolver de uma forma parecida com o que a gente fez no exercício anterior, tá? Vou deixar para vocês pensarem, tentem fazer hoje, amanhã, né? Se alguém não conseguir, me escreve aqui no chat falando que não conseguiu.
Pode também conversar com os monitores, né? Provavelmente eles já têm isso aqui resolvido na monitoria, mas se quiser conversar comigo também, eu ajudo a terminar a resolver, tá bom? Pessoal, mais dúvidas? Enquanto não. Senão eu vou Professor, diga. como que eu Eu sei? também não. Como que eu sei quando que eu vou... Qual tipo de balanceamento que eu vou usar? Se é o de oxirredução, se é esse da semi-equação, se é o de tentativa? É pelo enunciado mesmo que vai Não, falar? é que é assim, ó. Quando você tem uma reação de oxirredução, você é mais complexo fazer o balanceamento por causa daquela questão dos elétrons, né? Que os elétrons eles vão estar sendo transferidos de um composto para outro. Então, você tem que usar um dos métodos de fazer balanceamento. Então, para você identificar se a sua reação é uma reação de oxirredução, você tem que ver o NOx. Sabe aquela coisa que a gente verificou? O NOx do carbono, né? Tava mais 2, foi para mais 4. Então, mudou o NOx, é uma reação de oxirredução, tá? Aí você vai ter que usar um dos métodos. Lá na videoaula, eu acho que o professor ensina outras formas de fazer o balanceamento, né? Aí vocês que escolhem a forma que vocês acharem melhor. No geral, os exercícios meio que deixam claro, né? Na reação de oxirredução, faça tal coisa, né? A ideia não é fazer nenhuma pegadinha. Mas na vida real, se você não sabe, você tem que verificar se aquela reação é de oxirredução, né? Se você tem que tomar mais cuidado do que o normal para fazer o balanceamento. No geral, toda reação, né, assim, toda reação química você tem que fazer o balanceamento de cargas e de massas, né? É que em muitos casos a gente às vezes acaba não prestando atenção nas cargas, mas tem que prestar atenção sim, tá? Tá bom, entendi. Obrigada. Imagina. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, treinem esses exercícios que eu passei para vocês, treinem os exercícios dos slides, façam com os monitores, saibam fazer esses exercícios, né? Vejam as videoaulas, vocês vão bem na prova. Alguém ia falar, parece? Eu escrevi errado, viu, Dário? E aqui, ó, caiu a internet, mas vai ficar gravada a aula, tá, Arthur? Mas eu voltei, caiu por 5 minutos, depois voltei. Que bom. De qualquer Eu forma, acompanhei a aula. gravado. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar a aula de hoje. Beleza, Tudo professor. bem. Então tá bom. Obrigada. Obrigado, viu? Beleza. Boa Bons estudos pra noite. todo mundo, Obrigada, boa boa noite. prova. Boa noite, obrigado. Obrigada. Boa semana. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. obrigada, viu?